Então, pessoal, muitas vezes esse equipamento passa despercebido, né? E muita gente não sabe para que que serve. Quando você se depara com elevadores, geralmente no subsolo ou no térreo, você tem esses botãozinhos aqui. Eles estão pressionados no vidro e tem um martelinho aqui do lado, né? Para ser quebrado em caso de incêndio. É lógico que você tem que entender para que servem esses botões, tá? O que que acontece se uma pessoa pegar um elevador no momento de um incêndio? Inúmeras coisas acontecem no momento de incêndio. Uma delas, o desligamento da energia elétrica, né? Que também poderá ser feito até pelo corpo de bombeiro, a energia geral, para ele poder fazer o combate, né? Porque se for usar no incêndio vai ser usado água. Os métodos, os métodos de combate a princípio de incêndio não são eficientes, né? Como os extintores, né? Eles são métodos para combate de princípio de incêndio. Eles não combatem o incêndio. Geralmente o incêndio é feito com água. De repente, geralmente o incêndio é combatido com água. Tem aqui. Então, é, tem que ser feito o desligamento da energia do local onde está sendo feito o combate. E o que acontece? Num desligamento de energia, os elevadores parando, as pessoas podem ficar presas dele e a fumaça pode vir a entrar, né, naquele espaço confinado onde fica a cabine do elevador, né, e as pessoas morrerem ali por conta da fumaça. Então, esse equipamento, ele vai fazer o quê? Ele é um equipamento que vai acionar o elevador de forma automática. Quando esse vidro é quebrado, esses botões eles vêm para fora. Eles estão pressionados no vidro. Então, ele é um acionamento automático. Quebrou o vidro, eles vão acionar. E os elevadores vão descer. Geralmente, para a configuração deles é no térreo ou na garagem, né? Subsolo. E vão ficar com as portas abertas. Ele não mais funcionará. Ele fica com as portas abertas, liberando quem estiver preso, né? É, e a gente tem que entender que todo o funcionamento do elevador, todo o equipamento tem que estar em dia com suas manutenções para que isso possa funcionar. E esse elevador só voltará a funcionar quando a empresa vier e reconfigurar, porque ele vai entrar no modo de configuração no equipamento que entendeu que esse botão foi acionado. Então ele vai ter que ser reconfigurado pela empresa de elevadores para que o elevador possa voltar a funcionar. Mas o objetivo deles é esse: liberar os passageiros que tiverem e ninguém mais pegar o elevador. Porque quando se trata de um incêndio, as pessoas às vezes colam a placa. Se você colocar um cone para tampar o elevador, tem gente que vai querer entrar ali e subir para pegar alguma coisa e quer subir rápido de elevador e não tem noção dos riscos. E também, quando está acontecendo um incêndio, as pessoas, ao invés de vir descer pela escada, elas querem pegar o elevador. Entende? Então, as pessoas não entendem os riscos e por isso a gente tem que estar apresentando, né, a questão da prevenção, para que elas possam ter a ciência de que quando o bombeiro civil, no seu ambiente de trabalho, ele tomar uma iniciativa, ele tem essa capacidade de entender o que está acontecendo. Quando a gente está em emergência, por exemplo, quando estou em emergência, muitas vezes as pessoas ficam me parando para tentar saber o problema. Eu falo, agora eu não posso falar com você e depois a gente fala, mas pode falar rapidinho. Eu não posso falar, eu estou em emergência. Por quê? Porque o meu protocolo de emergência eu tenho que seguir a risca. Se alguém ficar preso no elevador, o primeiro contato é com a empresa de elevadores para que ele possa fazer a liberação. Só eles podem fazer essa liberação de forma correta e eles têm a toda a autonomia, né? Então eu não posso fazer o que está além do meu alcance. Então, a primeira coisa, a pessoa ficou presa no elevador, acionamento da empresa, né? Acionamento da empresa de elevadores, ter a certeza de que esse contato foi feito, né? É muito importante. Porque que acontece? Às vezes, aconteceu uma vez em Campo Grande um apagão que foi de uma forma tão grande que as antenas de celular não funcionavam, não funcionavam. E eu tinha acabado de abrir um chamado para outro elevador. E ali, quando eu acionei o sistema pelo Zap na internet, ele não deixava eu entregar outro chamado, porque ele me respondia como se eu estivesse refazendo aquele mesmo chamado que eu tinha feito antes.
e eu fiquei insistindo ali, mostrando que tinha pessoas presas no elevador, insistindo, insistindo, e perguntando, querendo saber um feedback. Se a pessoa que está recebendo essa informação, se ela está entendendo o que eu estou falando, porque eu não estava com sinal de celular, senão o celular não funcionava. Por acaso, só a internet que estava funcionando 3G, né? Porque todas as outras internets que você tiver aí, o Wi-Fi dos outros não vai funcionar, porque tá sem energia, né? E aí na 3G eu tava conseguindo mandar um informe, só que calhou de eu ter feito uma informação antes e o sistema não estava aceitando. Até que eu conseguia o feedback. Entendemos, passageiro preso. Ou seja, a pessoa que recebeu, sim, não foi só o sistema que recebeu o informe. A pessoa que estava lá na central, que já estava ciente de que, da que a informação chegou, né? Eu botei lá, estamos sem celular, né? Então, quando acontece assim, chuvas muito fortes, quedas de árvore, há uma dificuldade da empresa de elevador chegar até o local, porque ele vai ter que vir pelas estradas, né? E às vezes ele vem cumprindo outros protocolos de outros lugares. Então, muitas vezes a pessoa pode ficar um tempo preso no elevador, e tem gente que tem pânico. E a gente sabe bem que o Corpo de Bombeiro, ele consegue fazer também o resgate, só que ele não vai respeitar os protocolos de uma empresa de elevador, né? O fator vida para o Corpo de Bombeiro é mais importante, ou seja, se ele tiver que destruir o elevador, ele vai destruir para tirar aquela pessoa, entende? E não vai e a lei vai proteger o bombeiro. E quem se lasca nessa hora é o bombeiro civil que acionou o Corpo de Bombeiro. Então, geralmente, as vítimas podem acionar o Corpo de Bombeiro, e isso vai eximir a culpa do próprio bombeiro civil, que também tem a questão do fator vida, que ele tem que pensar nisso, que o fator vida é mais importante. Só que, será que o empresário que está te contratando vai entender isso? Entende? Então, é uma questão que a gente precisa conversar, né? É muito pouco conversado sobre essas questões de emergência. Eu posso fazer uma quebra de um vidro aqui, de uma porta dessa de vidro para me poder combater? Eu posso. Mas se foi um princípio de incêndio que poderia ter sido resolvido de outra forma, a coisa pode desandar e o prejuízo sair do meu bolso. Então tem coisas que acontecem, né? Você vai fazer um serviço para uma função, acaba cometendo um erro, e esse erro você pode pagar caro por esse erro, tá? Então, mas aqui o intuito é mostrar que esse equipamento aqui, para que ele serve. Então, todo o equipamento do elevador, ele precisa estar, o quê? Funcionando. Ou seja, se não há energia, esse equipamento ele vai utilizar-se de baterias autônomas, né? Alguns elevadores, eles possuem resgate automático, tá? Geralmente, elevadores que não tem casa de máquina, ele tem a casa de máquina nele mesmo, sendo num dos andares você vai ter uma portinha de ferro do lado que tem todo o maquinário do elevador. Ali também funciona o resgate manual, que são botões, né, com configurações que só a empresa tem, ela pode ter esse acesso. O bombeiro civil não pode ter chave de elevador, não pode fazer esses procedimentos, a não ser que ele passe por dizem que tem um treinamento, né, que capacita o bombeiro civil para poder fazer essa atuação. Eu nunca vi, mas dizem que alguns shoppings e tal fornecem treinamento. Seria muito bom, né? Para num caso de emergência máxima, ou seja, a pessoa está infartando dentro do elevador, ou tem um bebezinho muito pequeno ali, com os pais que estão, né, numa situação. Agora o problema é você abrir o elevador e o elevador está fora do nível. Aconteceu um caso num condomínio que eu trabalhei, que isso aconteceu no ano novo. Eu não era bombeiro civil ainda, né? E no ano novo todo mundo quer descer junto no elevador. E aí ele dá, muitos elevadores param, né? E param fora do nível. E as pessoas ficam o ano novo preso no elevador. As pessoas querem descer para ver os fogos tudo junto e não respeitam a capacidade de limite do elevador, né? Alguns elevadores têm um sistema automático de uma balança de precisão. Quando
ultrapassa o limite de pessoas, ele não fecha, ele não anda, ele fecha as portas, depois abre, ele está pedindo para alguém sair, né? Então, em casos de elevadores com caso de máquina, alguns tipos de elevadores, não acontece isso. O elevador simplesmente ele vai sair, descer e ele vai identificar no momento do movimento. E aí a pessoa fica presa entre um andar e o outro. Nos elevadores que tem resgate automático, quando acontece uma queda de energia, o que ele faz? Ele consegue, com as baterias, né, um pouquinho de energia, levar o elevador até o próximo piso, o piso mais próximo. E aí o que acontece? A porta abre, ou às vezes a porta fica um pouco fechada, mas se você. Ela fica, tipo, ela para ali, fica morta. E a pessoa de fora consegue abrir, às vezes é de dentro também. E a pessoa está no piso. Você abriu a porta do elevador, o elevador não movimenta mais. Então não tem problema da pessoa sair. Elevadores que se movimentam com porta aberta, elevadores que o sensor não está bloqueando, são riscos iminentes. Se você chegar no teu meio de trabalho e tu tá vendo que o elevador fechou a porta e quase imprensou a pessoa, ele não voltou, ele simplesmente fechou e o elevador partiu, pode bloquear esse elevador, se possível até desligar ele, porque ele está com um problema sério. Houve um caso aí que eu vi num vídeo que o garoto foi entrar com a bicicleta e ele tá com o corpo também na frente do sensor, né? E aí o que acontece? O sensor tinha que bloquear. Pois não, o elevador andou, partiu e a bicicleta ficou metade para dentro do elevador e metade para fora. No caso, isso não pode acontecer. No caso de um outro vídeo que tem, que eu até postei aí a informação, o cara com uma prancha, aquelas pranchas de carregar as coisas, né? Não sei se foi a corda ou o ferro da frente da prancha cai para dentro do elevador, ele não percebe, só que o sensor do elevador ele tem uma altura, ele tem uma parte embaixo que ele não pega, e eu já falei que a engenharia precisa inventar um método para que também pegue na parte de baixo, tá? Porque por conta de coleiras de cachorro, né? O cachorro se estica na coleira e a coleira está no chão, o sensor não vai identificar que tem alguma coisa na frente, o que vai acontecer? O cachorro vai subir e o dono vai ficar do lado de fora, né? Isso acontece quando às vezes o dono está parado perto do elevador e o cachorro entra. Baterias de bicicleta que as pessoas ficam andando para lá e para cá com medo de serem roubadas, porque é o que mais furto, as pessoas pegam o elevador com isso. Nós já tivemos incêndio nesse caso, né? Pessoas que a bateria estourou exatamente, uma pessoa, né, no Japão, dentro de um espaço confinado. Você não tem o que fazer. Aquilo queima e é combustão instantânea. O íon de lítio que compõe essas baterias, ele tem combustão instantânea. Qualquer rachadura na bateria, os gases emanando em contato com o ar, pega fogo. E o fogo numa temperatura a mais de 1000 graus. Então, tipo, que é uma coisa surreal as pessoas ficarem andando com essas baterias para lá e para cá. Eu já falo sempre sobre esse tipo de incêndio de carros elétricos em garagens com instalação de gás encanado, gás GNV, que é um risco grave, né? Porque os sprinklers vão causar explosão naquilo. A água não é um agente extintor para classe D, materiais pirofóricos, que queimam em alta temperatura. Você vê o que acontece quando a água cai no magnésio, né? Na roda de magnésio do carro. Ela explode, então, e joga os materiais para cima de quem estiver perto. O lítio é a mesma coisa. A água não tem muita eficiência. Ele tem que ter uma manta para cobrir, tem uma série de procedimentos. Então a gente precisa estar sempre inteirado nesse tipo de situação para a gente entender essas emergências, né? No caso ali, coleira de cachorro no elevador, essa prancha, o ferro caiu para dentro do elevador, o elevador fechou as portas, o cara tentou tirar. É uma reação incalculada, é meio instintiva, você tentar tirar o que está preso. Só que imagina, você tem um maquinário altamente potente, com 8 ou 16 cabos de aço, puxando aquela máquina, você não vai conseguir tirar. Então, em caso de uma situação que algo fique preso no elevador, cara, saia o mais rápido possível dali, que ali é bosta pronta. Vai dar ruim. E sempre acontece de você ser puxado para dentro do elevador e cair lá no poço. Porque a força da cabine é muito forte, você não tem como segurar. Ele vai te levar com tudo.
Foi o que aconteceu no caso da bicicleta, foi o que aconteceu no caso da prancha e podem acontecer futuras questões. Teve um caso do vidro também, que os caras entraram com um vidro no elevador, sendo que o laser passa pelo vidro que é transparente e o elevador fecha a porta com metade das pessoas dentro e metade das pessoas fora com a metade do vidro. E as pessoas continuaram segurando o vidro. Elas não sabiam o que fazer. O vidro explode na mão delas, estoura nas mãos delas e possivelmente foi um corte grave. Porque a metade do vidro dentro do elevador subindo, a metade ficou presa do lado de fora, ele vai quebrar e vai quebrar de uma forma bem brusca, né? Porque o maquinário do elevador está subindo. Então, cara, inúmeras coisas que acontecem que a gente precisa estar acompanhando, né? É igual a causa da suspensão por inércia, né? O cara está ancorado, né? Tá todo o procedimento de altura para fazer um trabalho e se não tiver ninguém acompanhando, vamos supor que o cara está numa escada, ele está bem ancorado, a escada caiu. Isso numa madrugada o cara está fazendo serviço. Se ele não conseguir sair daquele equipamento, que ele está todo ancorado, ele vai morrer de suspensão inerte. O cinto de segurança que está prendendo ele no trava-bate, no trava-queda, no mosquetão, tudo direitinho, ele vai começar a apertar as suas articulações, né? Ele está preso nas articulações, só que ele não está apoiado em nada. Então as articulações dele vão começar a ficar o quê? O corpo vai causar um peso sobre as suas articulações que estão presas no cinto. E aí a pessoa morre ali, né? Porque não tem ninguém acompanhando. Isso pode acontecer de inúmeras formas. A pessoa pode levar um choque elétrico e ficar suspensa e morrer, né? Ela estava toda equipada para fazer o serviço, mas sempre tem que ter alguém acompanhando, sempre tem que ter alguém olhando para fazer para correr, para poder alertar e pedir ajuda, né? Ou então para colocar a escada por debaixo do cara, ou para empurrar um andaime para o cara poder aliviar a pressão. Uma série de coisas que acontecem, né? Inclusive em vários lugares, quando se vai ter serviços assim, sempre pedem para o bombeiro civil ficar acompanhando. Você imagina se o bombeiro civil tiver que acompanhar todos os serviços de um lugar. Quando qualquer loja for fazer um serviço em altura, o próprio funcionário que está vindo, ele tem que ter a sua NR35, o seu equipamento próprio e alguém para fazer o acompanhamento. Porque é isso que as pessoas não entendem. O bombeiro civil, ele é um bombeiro civil de uma população flutuante. Ele não pode ficar exclusivo para um serviço, a não ser que tivesse efetivo o suficiente. O que vocês podem fazer é contratar um bombeiro civil que vá trazer esses equipamentos e vá ancorar, entende? E ainda assim, a pessoa que vai fazer o serviço tem que ter a NR35, porque ela tem que ter noção dos procedimentos de altura. Não adianta só o bombeiro civil ter essa noção e o cara não. Por conta de risco de elétrica, por conta de risco de queda, por conta de inúmeros riscos. Só que para economizar, as pessoas fazem isso até o dia que dá um problema e aí acham que. Porque você tem a gestão do shopping. Se a gestão permite aquele serviço, permite que seja feito daquela forma, a responsabilidade não pode ser do bombeiro civil, mas na hora que o problema acontecer, vão querer responsabilizar o bombeiro civil. Isso não tenha dúvida, porque ele vai falar que você era o profissional capacitado, vão jogar toda a bosta em cima de você. É isso que tem que começar as fiscalizações a compreender, que o bombeiro civil, às vezes, ele não é protegido no seu próprio meio de trabalho, nesse esquisito. O cara vai fazer uma solda numa loja. O bombeiro civil ele é o bombeiro civil do shopping todo. Ele tem as suas rondas para fazer. Ele tem outras prevenções. Tem gente na escada rolante que pode cair, prender uma roupa, criança sentada na escada rolante. Tem gente no elevador. O cara não pode ficar exclusivo. Você não tem um efetivo para isso. Né? Então, o que que a empresa tem que fazer? Vai fazer uma solda com um cilindro aí de alta pressão, né? Para soldar um alumínio ou um ferro, alguma coisa. Tem que ter um outro bombeiro civil para fazer todo o equipamento, trazer o seu equipamento, a sua proteção, ficar ali a posto com o extintor, pronto para qualquer eventualidade, e a empresa pagar a diária desse bombeiro civil. E em alguns lugares funciona assim, tá? Já ouvi falar de pessoas que fazem eventos nesse tipo,
freelance nesse tipo de serviço. São chamadas para fazer aquele acompanhamento, mas eles pensam muito no dinheiro, eles querem só resolver o problema deles. A hora que dá um problema sério, quem é a responsabilidade é o profissional que tem nada a ver com isso. São esse tipo de injustiça que a gente precisa sentar e conversar e mostrar para a sociedade as injustiças que acontecem com o bombeiro civil.